eu me refiro a usar um movimento para uma determinada atividade especificamente. Por exemplo, pular eu sei que é uma coordenação motora geral grossa, pular, só pular. Mas quando eu uso, como é o caso da imagem aí, o pular para passar por dentro do arco, eu estou especificando uma atividade que eu irei fazer utilizando uma coordenação motora geral grossa. Então, só o pular seria coordenação motora geral grossa, porque trabalharia uma grande musculatura, né, o músculo esquelético. Mas quando eu uso o pulo para fazer uma ação por dentro do arco, estou especificando que ação é essa. Então aí eu teria uma coordenação motora geral específica. Outros exemplos, professor: chutar uma bola, arremessar também um objeto, uma bola, pular uma poça de lama, andar sobre uma corda, pular corda. Então tudo isso aí são exemplos de coordenação motora geral específica, certo? E chegamos aí à terceira e última classificação da coordenação motora, que é a fina. A fina, ao contrário da grossa, ela vai ser trabalhada apenas com as musculaturas menores, né? Geralmente com os músculos da mão, né? São trabalhos minuciosos, como é o caso dessa imagem aí, que o garotinho está aí tentando passar esse objeto da mão por todo esse percurso sem tocar na haste. Ou seja, é uma situação bem minuciosa, em que você realmente tem que ter um controle muito grande sobre os seus músculos menores, no caso da mão, né? Outros exemplos: recortar, lançar ao alvo, escrever, digitar. Então, sempre que a gente tiver uma atividade em que precise utilizar a musculatura pequena, a gente vai estar usando aí uma coordenação motora fina. Só um momento, pessoal. Voltei, pessoal. Desculpa aí, é porque os correios estavam chamando ali no portão. Então, continuando. Então a gente já viu aí que a coordenação motora, ela é classificada nesses três tipos de categoria, né? A motora geral grossa, motora geral específica e a fina, ok? Seguimos também na outra aula sobre a flexibilidade, né? A gente viu que a flexibilidade seria uma capacidade em aproveitar as possibilidades de movimentos articulares, ou seja, a nossa flexibilidade ela está ligada a articulações, que vai nos permitir fazer movimentos mais amplos. Então, assim, tem pessoas que vão ter uma maior articulação que outras, como já foi explicado, mas isso aí não é motivo nenhum para se desesperar, digamos assim. Por quê? Como a gente já viu a definição de capacidade física, qualquer atributo físico que pode ser treinado e melhorado. Então, aquelas pessoas que não têm uma boa flexibilidade, elas podem chegar a ter um dia, basta apenas incluir no seu cotidiano algumas atividades de alongamento para aquelas articulações que você quer realmente melhorar, e daí você vai conseguir ter êxito, certo? A gente viu que as articulações, elas são ligadas a alguns pontos, que são eles: amplitude do movimento, mobilidade, elasticidade e plasticidade, né? A gente viu que a amplitude do movimento é quando a gente faz algum tipo de movimento em que há uma dimensão do deslocamento do corpo
seja para um determinado ponto ou além daquele ponto. A gente viu aquela imagem aqui, que é de um cara na academia. Ele está fazendo aquele movimento banco Scott, né? Ele vai estar sentado apoiando os braços sobre a bancada e vai fazer essa questão aí de levantar o punho, né? O antebraço, até o ângulo de 130 graus. Vai chegar um momento em que ele não vai ter mais força suficiente para conseguir até 130 graus. Então aí ele vai perdendo a força, né? Mas é o que acontece. Qual a lógica da amplitude do movimento? É ele conseguir realizar isso aí. Se ele conseguiu chegar até 130 graus, a gente consegue ter uma dimensão de que ele realmente tem uma boa amplitude do movimento. Mas se em qualquer tentativa ele não consegue chegar lá, a gente já consegue que ele tenha um tipo de limitação para a amplitude do movimento. Mas, desde que seja treinado, que você insista nessa atividade, você vai conseguir sim chegar a uma boa amplitude do movimento. Então, essa questão aí de amplitude é mais questão de graus. A quantos graus você consegue fazer determinado exercício, certo? A mobilidade, ela vai se referir à amplitude do movimento, né? Permitido pelas articulações em função dos seus diversos componentes. Por exemplo, uma pessoa com boa mobilidade é aquela que consegue manifestar, né, demonstrar a sua flexibilidade através de uma amplitude de movimento controlada e bem trabalhada. Por exemplo, eu digo que Hannah, ela consegue abrir escala tranquilamente, porém, eu já informo que Lorena não consegue abrir escala. Então eu digo que Hannah, ela tem uma boa mobilidade, porque ela vai conseguir fazer uma atividade com flexibilidade perfeita, digamos assim. Porém, Lorena, por não conseguir fazer esse movimento, ela não vai ter uma boa mobilidade. Então, a flexibilidade, ela vai fazer parte de aspectos que vão influenciar na mobilidade, certo? Então, se eu tenho uma boa flexibilidade, então, consequentemente, eu vou ter uma boa mobilidade e vice-versa. Elasticidade é quando eu digo que é uma capacidade que dá extensão elástica aos componentes. Por exemplo, é a força de um músculo completamente estirado, juntamente com a sua capacidade de retornar à posição inicial. Lembram, vou voltar ao slide, lembram dessa imagem aqui do cara no banco Scott? Então ele está com o músculo aí na imagem estirado, ó, completinho, em direção abaixo, né? Ele consegue fazer o movimento de contração, elevando o braço na bancada até 130 graus, e depois ele retorna a 0 graus. Quando ele faz esse movimento completo sem ter nenhum tipo de defeito, digamos assim, ele conseguirá se enquadrar como uma questão de elasticidade, que é quando o músculo ele é estirado, depois ele é contraído e depois ele volta à posição normal sem sofrer nenhum tipo de intensidade reversível, digamos assim. Então, quando eu faço um movimento que eu estiro o músculo, contraio o músculo e quando eu volto para a posição inicial ele está do mesmo jeito, não sofreu nenhum dano, aí eu digo que há uma capacidade chamada elasticidade, né? Capacidade de elasticidade, estirar o músculo, retornar à posição inicial e não sofreu nenhum tipo de deformação. Isso é elasticidade. A plasticidade já é o contrário. É quando eu tento fazer algum movimento, porém eu não consigo voltar. Eu vou explicar já, Carol. Deixa eu só concluir plasticidade. Plasticidade é o inverso de elasticidade. É quando eu faço algum movimento em que, após o movimento, eu não consigo retornar à posição inicial. Lembram que na outra aula a gente comentou sobre aquele cara que estava pegando em peso e o músculo do peitoral dele rompeu, lembram? Pronto, ali a gente tem um exemplo prático de plasticidade. Por quê? Ele está fazendo um movimento de levantamento de peso para o peitoral, porém durante o movimento ele rompe a musculatura do peito. Então a musculatura dele foi trabalhada, só que no meio do caminho ela foi interrompida. Ela foi rompida. Então, nesse caso aí, a gente tem uma exemplificação de plasticidade. Vamos entender melhor. Vou exibir para vocês o vídeo aqui, certo? Não é nada de outro mundo, viu? Só um momento.
Estão conseguindo ver o vídeo já? Sim, professor. Pronto, vou dar play aqui, certo? Mais uma notícia da TV Pará aqui. E aí, quais são as novidades? Olha aí as minhas. Vídeo mostra momento em que o músculo peitoral do fisiculturista se rasga na academia. Já deixe seu like no vídeo. Se ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative o sino de notificações. Pronto, aí a gente já consegue ter uma noção mais ou menos do que aconteceu com ele, né? Então a gente percebe aí que ele estava tentando realizar um movimento, né? E durante o movimento ele não conseguiu mais retornar a musculatura para a posição inicial, que era a posição de relaxamento, né? Onde o músculo ele vai estar relaxado. E o que acontece? Há aí uma fissura, né? Um rompimento do músculo dele, do peitoral. E quando isso acontece, a gente dá uma classificação de plasticidade, né, em relação à flexibilidade. Que a definição diz: é a capacidade de elementos articulares de se distenderem e não retornarem à sua medida inicial. Outro exemplo prático, professor. Vamos pegar o exemplo de Lorena de ainda há pouco sobre a questão da abrir escala. Lorena tentou abrir escala. Foi até metade do caminho. Porém, ela não conseguiu retornar à posição inicial, que era ficar em pé. Então aí a gente vê que ela estendeu a musculatura inferior, que são as pernas, só que aí ela não voltou à posição inicial. Aí a gente também tem um exemplo de plasticidade. Aí, não lembro o nome de quem perguntou sobre elasticidade, acho que foi Carol, né? Então, Carol, a plasticidade é isso aí. Quando ocorre um movimento e durante o movimento aconteceu alguma deformação e eu não consegui retornar à medida inicial, certo? Já a elasticidade é o inverso. É quando eu consigo realizar um movimento, né, um trabalho muscular, e eu consigo voltar à forma inicial. Por exemplo, o exemplo aí da abertura de escala, né? Consegui fazer o movimento por completo, fui até o chão e retornei à posição inicial, que era ficar em pé. Eu digo aí que eu tive um sucesso na elasticidade, certo? Então, elasticidade, eu consigo trabalhar o músculo estirado. Quando eu contrair e relaxar novamente, eu vou ter um retorno à posição inicial sem ter nenhuma deformidade. Já a plasticidade é o contrário. Eu tento fazer o movimento, só que no meio do caminho há uma deformação ou um obstáculo em que eu não conseguirei retornar à posição inicial como eu estava anteriormente, certo? Lorena, professor, se caso a pessoa faz um treino muscular e depois faz alongamento, balé, pode prejudicar também? Não. Sabe por quê? É interessante a gente sempre fazer um pré-aquecimento ou alongamento antes de fazer uma atividade física, porque você vai trabalhar de certa forma a musculatura já precocemente para ele ir para uma atividade de intensidade alta, como é um treino muscular. E depois, você fazendo um trabalho de alongamento como balé, você vai estar relaxando a musculatura. Isso aí vai facilitar a recuperação do músculo. Por isso que é comum a gente ver em jogos de futebol os atletas irem para o campo antes do jogo, fazer aquecimento, seja muscular ou com bola, para depois ir para a partida de futebol, e depois da partida eles ainda vão fazer alongamentos, seja em qualquer esporte, vôlei, futebol, e depois da partida eles ainda fazem alongamento, que é justamente para relaxar a musculatura. E aí isso vai acontecer o quê? Vai fazer com que o músculo ele tenha uma recuperação mais rápida, porque ele fez todo o processo, né? Desde a introdução de uma atividade, um alongamento, para uma atividade de alta intensidade, e depois uma atividade de relaxamento, certo? Deram para entender essa questão da plasticidade e elasticidade? Ok, pronto. A gente parou aí na outra aula, certo? Então,
A partir de agora a gente começa a ver realmente a continuação. Aí a gente tem também definições, né, que são relacionadas à questão de elasticidade e plasticidade. Por exemplo, a gente sabe que existem no nosso corpo ligamentos, tendões e músculos. Ligamentos, eles têm baixo coeficiente de elasticidade e alto de plasticidade. O que é isso, professor? Ou seja, o ligamento, sim, Vitor, vou disponibilizar. O ligamento, ele vai ter baixa elasticidade e alta plasticidade. Já o tendão, ele tem baixo, os dois itens, tanto elasticidade quanto a plasticidade. E a musculatura, ele vai ter um alto índice de elasticidade, principalmente quando a gente trabalha ele para alguma atividade específica, certo? Que é o caso aí de, por exemplo, esportes que são profissionais, né? Atletas profissionais. Observação. Geralmente, quando os limites são superados em seus coeficientes, seja de elasticidade ou plasticidade, vai surgir aí o rompimento das estruturas e surgir as lesões. A gente aí tem como exemplo aquele rompimento de ligamento do Ronaldo Fenômeno naquele jogo. Lembra que ficou bem exposto. Temos também aí como exemplo o cara aí que estava na musculação fazendo exercício de peitoral. Então, quando o limite de alguma desses pontos são superados, né, seja plasticidade ou elasticidade, vai acontecer o rompimento das estruturas. E aí vai surgir as chamadas lesões. Então, relembrando, o ligamento ele tem baixa elasticidade e alta plasticidade. O ligamento. Tendão, ele tem baixo os dois itens, tanto elasticidade quanto plasticidade. E a musculatura, ele vai ter um alto coeficiente de elasticidade, mas ele não vai ter plasticidade, certo? Aí, por que a flexibilidade é tão importante, né, para a gente? Primeiro, para aumentar a qualidade e a quantidade de movimentos, né? Isso aí temos como uma primeira característica da importância da flexibilidade. Ele vai melhorar tanto em termos de qualidade quanto quantidade dos movimentos. Então, se eu tenho uma quantidade, se eu consigo fazer alguns movimentos, não todos, mas se eu começar a praticar alongamentos, atividades específicas para aumentar a flexibilidade, eu vou conseguir aumentar a qualidade dos meus movimentos e vou conseguir também fazer mais movimentos que eu não conseguiria fazer. Ele vai melhorar também a postura corporal, vai diminuir os riscos de lesões e vai favorecer uma maior mobilidade nas atividades diárias e esportivas. Essa maior mobilidade você vai ficar mais disposto, né? Vou sim, Hanna. Então a gente vai ficar mais disposto, tendo em vista que a gente vai ter mais flexibilidade para fazer aquele movimento. Quando a gente não tem essa disposição, por exemplo, a gente sabe, já colocou na cabeça que não é capaz de fazer aquilo, então a gente fica indisposto a realizar. Já sabe, já não sei fazer, então não vou nem tentar. Mas quando você passa a ter mais flexibilidade, você passa a ter mais confiança em você. E daí você começa a ter essa maior mobilidade para fazer qualquer atividade diária ou esportiva. Aí temos aqui algumas curiosidades sobre a flexibilidade. A primeira, essa flexibilidade, ela sofre influência de alguns fatores que podem ser caracterizados pela idade e pelo sexo, né? Então, digamos que pessoas mais jovens, né, pela idade ou pelo sexo, elas vão ter mais flexibilidade do que uma pessoa mais velha, né? Isso aí é um fator que pode ser caracterizado por a questão de influência. Outra situação, do nascimento até a velhice, a flexibilidade ela tem picos e quedas, ou seja, você tem grande flexibilidade em determinada parte da vida, depois em outra parte da vida essa flexibilidade ela cai, depois sobe, cai, então vai ter picos e quedas. Outra, nos bebês as articulações não estão formadas por completo, por isso eles conseguem colocar o pezinho na boca. Então a gente é comum ver que está lá o bebezinho lá deitado na cama, mordendo ou chupando o dedinho do pé. Então eles conseguem fazer esse tipo de movimento porque
as articulações deles ainda não estão formadas. Por isso que eles têm essa facilidade de pegar essas partes mais difíceis do corpo, certo? Até a fase pré-púbere, que fase é essa? Antes da puberdade, né? Ali pré-adolescência, por ali. A flexibilidade é grande, né? Na adolescência há uma diminuição que tende a se acentuar na fase adulta e na velhice. Então, explicando o que a gente viu no primeiro tópico, né? No segundo tópico da questão de picos e quedas. Então, a melhor fase da nossa vida em termos de flexibilidade vai ser na pré-púbere, que é antes da puberdade, pré-adolescência. Quando a gente chega na adolescência, tem uma diminuição, e aí, de acordo com que a gente vai para a fase adulta e velhice, ela tende a se acentuar, ou seja, tende a diminuir. Lorena, igual como qualquer esporte, né, prof? Se você fizer por um tempo, esperar, você não vai reparar aquilo. Exato. Mas também não pode deixar eles ficarem em posições meio irregulares. Exato, Juan. Minha irmã consegue colocar o pé na cara. Ela tem 2 aninhos. Aí tá aí a explicação, Hannah. Essa questão aí que eles não têm articulações formadas. Professor, um aluno do 3A foi fazer exame e pediu para não receber falta. Vitória Rodrigues, certo. Pronto, aí você passa para ela que se ela quiser assistir a aula, essa aula já vai estar no canal, certo? Hoje, assim que terminar a aula, eu já posto. Seguindo, as meninas em geral têm flexibilidade maior que os meninos, porque em outros fatores elas tendem a ter uma quantidade menor de massa muscular, possibilitando uma maior mobilidade articular. Lembram que a gente comentou na outra aula que a massa muscular, de certa forma, ela vai te impedir de ter flexibilidade, porque você vai ficar com uma massa corporal maior do que aquelas pessoas que não têm essa facilidade de massa corporal. Então, a massa corporal, a musculatura, ela vai impedir de você realizar alguns movimentos que exijam flexibilidade. Então, quanto mais musculoso você for, menor flexibilidade você vai ter devido a essa massa muscular. Então, imaginamos aí uma pessoa aí, um cara, uma menina musculoso, né? Bem torneado, musculatura tanto de partes inferiores quanto superiores, e uma pessoa magrinha, sem musculatura a exibir. Então essa pessoa magra tende a ter mais flexibilidade do que esses dois e outras pessoas aí que têm muita massa muscular. Então a massa muscular ela vai influenciar diretamente na questão da flexibilidade, certo? É como se fosse um obstáculo em que vai impedir você de ter essa flexibilidade aí a ser executada. Existem meninos com mais flexibilidade do que meninas, mas é uma minoria. Isso é, exatamente. Pegando o tópico anterior, pelo fato das mulheres terem menos massa muscular, então elas consequentemente têm mais facilidade para fazer movimentos de flexibilidade. Consequentemente, homem tem mais facilidade em ter massa muscular. Então aí eles, por regra, digamos assim, têm menos flexibilidade. Mas aí vão ter alguns casos que tem meninos com uma boa flexibilidade, né? Vão fazer movimentos aí extraordinários, difíceis para pessoas assim que não têm costume de fazê-los. Professor, eu sou magra, mas não sou flexível. Daí o que seria isso? Apenas questão de adaptação mesmo, viu, Hannah? Se você começar a fazer alongamentos, forçando determinadas articulações, você aí vai passar a ter uma flexibilidade legal. Lembrem que o que a gente está comentando aqui, que é capacidades físicas, são atributos que nós já temos, só que eles não estão desenvolvidos. Se eu quiser desenvolver algum deles, eu tenho que treinar. Por isso que eles são passíveis a treinamento. Se eu não tenho flexibilidade, eu posso fazer determinados movimentos e daí eu vou conseguir ter. Que movimento, professor? Por exemplo, se eu começar a praticar... como é que se chama? Vixe, me fugiu agora. Pilates. Se eu começar a praticar Pilates, nunca nem pratiquei e eu tenho flexibilidade zero. Se eu começar a praticar Pilates, eu vou ter a desenvoltura automaticamente da minha flexibilidade. Porque o Pilates ele vai trabalhar com movimentos articulares. Então, eu vou começar aí a ter uma maior flexibilidade. Certo? Exatamente também, Vitor. Calistenia também vai ajudar, a capoeira também. Tudo que for trabalhado de forma consistente vai ajudar essa questão aí das articulações, certo? Aí a gente também tem alguns fatores que limitam a flexibilidade, né? Eu tenho tanto influências internas
como influências externas, certo? Nas influências internas, fatores que limitam a minha flexibilidade, tipo de articulação, resistência interna da articulação, estrutura óssea também vai limitar o movimento, elasticidade do tecido muscular, elasticidade de tendões e ligamentos, elasticidade da pele, a habilidade do músculo de contrair e relaxar de acordo com a intensidade do movimento e temperatura das articulações quando estão associadas ao tecido. Então, isso aqui são influências internas, certo? Estão dentro de nós que podem, querendo ou não, atrapalhar, né, limitar a nossa flexibilidade. E a parte externa, professor, o que é que poderia interromper, né, se tornar um obstáculo para que eu não tivesse uma boa flexibilidade? A temperatura do ambiente, a hora do dia, a idade, o gênero, que foi o que a gente acabou de explicar, a questão da massa muscular, roupas e equipamentos inadequados, nível de condicionamento, né, se você é uma pessoa que já pratica atividade física ou que não pratica, ter habilidade particular em algum movimento e uma recuperação de articulação ou músculo após uma lesão. Então, uma pessoa que já está com uma articulação que está em tratamento ou uma musculatura, isso aí pode ser um fator externo para que impeça de você ter uma boa flexibilidade, certo? Então, aqui a gente colocou só um quadrinho para a gente ter ideia aí de fatores internos e externos que vão aí limitar nossa flexibilidade. Eduardo, tecnicamente uma pessoa que pratica exercícios é mais saudável do que uma pessoa que não pratica. Exato. Professor, o alongamento se faz antes de exercitar ou depois? É aquela questão que eu expliquei dos jogadores profissionais, Guilherme. O alongamento antes da atividade, ele vai fazer o quê? Ele vai já trabalhar, de certa forma, a musculatura, que você for trabalhar na atividade principal. Por exemplo, futebol. Os caras vão lá para o gramado, deitam no chão, fazem alongamento com as pernas, né? Aquecimento lá também, para depois ir para a partida de futebol. Após a partida, eles fazem o relaxamento, fazem praticamente as mesmas atividades que eles fizeram no alongamento, que é para evitar tipo futuras lesões, certo? Rompimentos, alguma coisa como uma consequência ruim após a atividade física. Então, nesse caso, o alongamento ele pode ser feito antes para prevenir e alongar a musculatura, como também depois para relaxamento muscular. Professor, é verdade que natação alarga os ombros ou isso é mito? É verdade. Pelo fato de você trabalhar muito braçada, então vai desenvolver a musculatura dos membros superiores, principalmente aqui do deltoide, né, trapézio, na questão atrás aqui da nuca, nos ombros. Então o seu ombro ele vai alargar, digamos assim, no popular, mas aí é uma desenvoltura aí da musculatura dos ombros. Então quem faz musculação tem essa situação aí, né? É a mesma coisa que uma pessoa, um ciclista, um maratonista, ele vai desenvolver a musculatura da perna. Você vai ver uma perna mais torneada, mais dividida. Então depende muito da atividade que você faça. Em específico vai trabalhar aquela musculatura que você está trabalhando intensamente. Então a questão da natação vai trabalhar a musculatura dos membros superiores. Você vê como vê aí mulheres com a musculatura bem desenvolvida, né? O tronco delas assim bem desenvolvido, essas mulheres da natação. Lorena, mas por que ciclismo é aeróbico ou também auxilia no ganho? Então, quando a gente faz alguma atividade física, a gente, por mais que tenha um objetivo com ela vai estar sempre nos trazendo os outros objetivos, né? O ciclismo ele depende do seu ponto de vista. Por exemplo, vai ter movimentos no ciclismo e quantidade de tempo que vai ser utilizado para um emagrecimento, por exemplo, para uma manutenção de condicionamento físico ou para melhorar um condicionamento físico. Então, depende do seu objetivo, Lorena, e da intensidade que você vai realizar essa atividade de ciclismo, certo? Dani, é capaz disso acontecer em 2 anos praticando natação? Há uma possibilidade, Dani. Se o seu treinamento for intenso, né, for uma intensidade moderada a alta, sim, certo? Há essa capacidade porque você vai estar trabalhando a musculatura.
Letícia, a natação... Deixa eu ver se eu acompanho aqui, que foi muita pergunta agora. A natação ajuda no crescimento? Sim, Letícia. Você, querendo ou não, você... É como se você estivesse esticando o corpo, né, com a braçada, dando uma tendência ao seu corpo no completo a crescer, certo? Lorena, movimentos que trabalham grande intensidade por um grande tempo é aeróbico, certo? Que aí vai estar trabalhando a questão de um gasto de oxigênio e tal. Então a gente vai estar vendo aí, mas aí você também tem uma classificação de aeróbico e anaeróbico, né? Depende da intensidade. Se for uma questão de apenas passear de bicicleta, você não vai ter um gasto tão alto de consumo de oxigênio, por exemplo, do que você ter realmente uma atividade intensa de ciclismo, certo? Professor, qual o melhor exercício que ajuda a arrumar a coluna? Bem, Pilates, né? Se formos levar para uma modalidade, Pilates, porque ele vai trabalhar questões de alongamento e com essa questão de alongamento você vai estar melhorando a sua postura aí, certo? Pilates eu indicaria como a principal atividade. Questão de postura aí, coluna, Pilates é muito bom. Então, chegamos aí para finalizar a flexibilidade, aos tipos de flexibilidade, né? A gente vai ver aí que são 2 tipos. Tô vendo só aqui o pessoal do chat. Pronto. A flexibilidade ativa é a máxima amplitude que se pode obter através de movimentos efetuados pelo músculo de forma voluntária. O que quer dizer isso, professor? Traduz aí, que foi uma linguagem muito complicada. Quando você consegue fazer algum movimento sozinho, sem a ajuda de ninguém, em que você está usando aí uma máxima amplitude para ter um movimento efetuado, eu digo que você tem uma flexibilidade ativa. Aí a gente tem exemplos aí nas imagens. O garotinho, né, esticando os braços até a ponta do pé, está fazendo um movimento sozinho. A menina tentando tocar o chão ou a ponta do pé, também sozinho. Essa outra aí fazendo esse outro movimento sozinho. Então, quando eu consigo fazer um movimento que exige flexibilidade e eu tenho uma máxima amplitude do movimento, eu digo que é uma flexibilidade ativa, certo? Quando eu só consigo fazer o movimento com a ajuda de algo ou alguém, seja uma pessoa, um aparelho, uma força da gravidade, aí eu digo que é uma flexibilidade passiva. Por exemplo, aqui eu tenho na primeira imagem, que são os bonequinhos, um cara tentando aumentar a amplitude do movimento da perna do outro boneco. Aqui eu tenho um cara fazendo um movimento, geralmente numa academia, né? E aqui embaixo eu tenho um movimento do Pilates, certo? Então, quando eu tento fazer algum movimento de flexibilidade utilizando algo, alguém ou algum aparelho de força da gravidade, etc., aí eu vou ter uma classificação aí de flexibilidade passiva. Então, a flexibilidade ativa é quando eu consigo fazer um movimento sem precisar de nenhum tipo de situação dessa, e a flexibilidade passiva quando eu vou ser dependente, digamos assim, desses itens aí, certo? Pronto, vamos parar por aqui, já vai dar 9h30. Próxima aula a gente vai começar a resistência, certo? Agora, eu vou disponibilizar para vocês no chat o link da frequência. Também vou disponibilizar a aula no YouTube. E também vou disponibilizar o material junto com a atividade lá no grupo que eu tenho com os líderes. Sobre a aula de hoje, alguma dúvida? Consegui responder a todos no chat, porque foram muitas perguntas e... Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Alguma informação que não entenderam.
colocar agora no chat, só um momento. Aslian, mau alongamento causa cãibra? Questão de cãibra, Aslian, ela tá ligada mais à questão de potássio no organismo, certo? É comum a gente ver, por exemplo, jogadores, seja em qualquer esporte, durante um jogo comendo banana, porque é uma fonte de potássio muito grande. Então, essa questão aí da cãibra é mais relacionada a essa questão do potássio no organismo, certo? Qual foi a pergunta de Camila? Deixa eu olhar aqui. Professor, tem outros esportes ou exercícios que ajudam a crescer? Tem. Quando a gente insiste em movimentos, em atividades físicas que exijam mais do seu corpo, como é o exemplo do vôlei, que você vai estar sempre impulsionando para atacar, né? O basquete vai estar impulsionando para arremessar. Então são atividades que podem sim, diretamente ou indiretamente, ajudar nessa questão aí de estatura, certo? Mas lembrem-se que a estatura é algo hereditário, né? Ela vai vir baseada nos genes aí dos nossos avós, tataravós. Então são atividades aí que vocês estão perguntando que podem ajudar indiretamente a evoluir um pouco mais, certo? Alguma outra dúvida? Quando a gente fala de hereditariedade, pessoal, a gente tem toda uma cadeia hereditária, né? Não só até os nossos avós. Tem outros parentes aí que vão depois desse parentesco aí, que a gente nem chegou a conhecer, mas são questões hereditárias, né? Os genes vão se modificando até chegar na gente. Então, Aslian, hoje em dia, quando se fala de estatura, não é que exista uma estatura adequada para a idade, né? As pessoas hoje em dia, elas são, digamos assim, através de estudos, eles são classificados, por exemplo, por tipos de países. A média de estatura aqui no Brasil é 1,70 m a 1,75 m. Essa margem aí é uma margem mediana, né, dos brasileiros. O nosso corpo, principalmente vocês que estão nessa fase, ele pode sofrer qualquer tipo de modificação, seja em altura, seja em questões de musculatura, até os 21 anos mais ou menos. Então até essa idade, 21, 22, vocês têm como ter ainda modificações no corpo de vocês, né? Modificações significativas. Depois dessa idade não tem mais, certo? Então é isso, pessoal. Dúvidas tiradas. Agradeço a vocês pela participação. Até nossa próxima aula. E esperem a atividade no grupo da sala de vocês, viu? Que eu vou postar. Eu acho que daqui para as 10 horas já estará com os representantes da sala, certo? Obrigado a todos que estiveram aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição.